E aí, como vocês estão? Eu sou o Pedro. Eu sou a Thalita. Thalita já participou do primeiro podcast, do primeiro tubo de ensaio, falando sobre o Chuck Palahniuk e o romance que tinha sido lançado há pouco tempo dele, o Adjustment Day. Thalita é minha pessoa. Enfim, consome muita cultura pop também, gosta muito de tudo isso, lê bastante. Basicamente esse é o motivo pelo qual eu tô aqui, porque eu sou sua pessoa e a gente tá trancado em casa nessa pandemia, você não pode conversar com mais ninguém, então você é obrigado a conversar comigo. Consumindo as mesmas obras. Pois é, e por consequência tá obrigando as pessoas que te ouvem a me ouvir também. Isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre todas as versões que uma obra já ganhou, que é o Dragão Vermelho, escrita pelo Thomas Harris, o romance foi escrito pelo Thomas Harris. E esse livro já ganhou algumas adaptações, tem 2 filmes que foram inspirados nele, foram adaptados dele, na verdade, e a série do Hannibal, que usa personagens que foram inspirados também no primeiro romance da série. Como eu falei, é justamente o universo do Hannibal. O primeiro filme que realmente fez muito barulho e ganhou Oscars e tudo mais é O Silêncio dos Inocentes, que é o segundo livro da série. Mas hoje a gente vai falar sobre o primeiro, que é o Dragão Vermelho. E o que a gente fez foi o seguinte: nós dois lemos o romance, a gente já estava assistindo a série do Hannibal e na sequência a gente assistiu os 2 filmes adaptados desse primeiro livro, para meio que ter todas as versões desses personagens e dessa história na nossa cabeça com frescor ainda. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, como eu falei, o livro é do início dos anos 80. A primeira adaptação, dirigida pelo Thomas Mann, é de 86 e se chama Manhunter. E o segundo filme é de 2002, dirigido pelo Brett Ratner. Então o livro tem basicamente 40 anos, a primeira adaptação tem quase isso, a segunda para o cinema tem 20 anos e a série de TV tem mais ou menos uns 10. Ou seja, a gente vai conversar com spoilers. Se você não leu, não assistiu nada disso e se importa com spoilers, talvez você devesse conferir antes essas outras obras e depois escutar a gente. Com spoilers, vá por sua conta e risco a partir de agora. E vamos lá. O primeiro livro foca no investigador Will Graham, ao invés da Clarice, que depois ficou famosa no Silêncio dos Inocentes e tal. Clarice. E aí a gente tem agora na cabeça algumas versões do Will Graham, né? Uhum. A original do romance, dos 2 filmes e da série. Talvez a mais profunda e a mais cheia, porque é a mídia que permite isso, seja a do romance. Mas aí depois nas adaptações, quem que você acha que fez melhor esse cara? Então, eu sou mais apegada a Will Graham da série, na verdade, mais do que o do livro, inclusive. Mas eu imagino que isso seja porque foi o primeiro contato com esse personagem, né? A gente começou a assistir a série antes de ler o livro. E o cara que faz, eu não sei o nome do ator, o cara que faz o Will Graham na série manda bem demais e é um personagem muito... Você consegue se conectar com ele, né? Ele é muito, não sei, fácil de gostar dele, eu acho. Mas você achou que isso acontece mais na série do que no livro Eu ainda? acho, no livro, não sei. No livro ele tá em outro momento da vida, né? A gente acompanha ele na série no momento antes do momento que ele tá no livro, né? No livro ele já tá aposentado, ele já aprendeu o Hannibal e tal. Na série não, na série ele tá no momento antes e a gente vê ele muito mais ativo em outros crimes e tudo mais. Eu acho que é justamente o que você falou da mídia permitir, só que na minha opinião a mídia que permite mais é a da série, porque a gente passa muito mais horas com esse cara. É basicamente sobre ele, a primeira temporada inteira do Hannibal, a gente tá com ele muito mais do que a gente tá com o Hannibal. Na segunda temporada as coisas ficam mais misturadas e a gente não assistiu a terceira temporada ainda, né? Mas eu acho que a gente ficou muito mais horas com o Will Graham da série. E aí o Will Graham da adaptação no cinema de 2002
Eu não dei conta do... É o pior, né? É o pior, eu não dou conta do Edward Norton de cabelo louro, tipo, Mas porque... isso é o de menos. Eu sei, mas eu ficava distraída com isso. Quiseram fazer uma versão surfista dele. Não sei, mas o Edward Norton já fez tanta coisa boa. Cara, Eu achei também a essa versão interpretação dele... dele não é das melhores coisas da carreira dele, de jeito nenhum. Sim, eu gosto mais da série também, mas eu acho que é justamente porque a gente tem a chance de aprofundar como só tem como... a única outra forma de se aprofundar tanto quanto numa série é num livro, justamente porque você vai passar 10 horas com aquele personagem ao invés de 1h30, 2 horas num filme. Mas o cara de 86 me lembra mais o da série e do livro, que pra mim são os mais parecidos, realmente compatíveis, assim, do que o do Edward Norton em 2002. Ele não convence, né? Exatamente. Ele para mim ele fez de outro jeito. Ele não é o cara que tava no livro na minha cabeça, assim. Isso é muito engraçado, né? Porque toda a razão da gente estar aqui sentado e falando sobre esses livros e tal é porque a gente ficou meio impressionado quando a gente começou a assistir a série com a interpretação do Mads Mikkelsen, e o quão parecido é com o personagem do Anthony Hopkins, mas é diferente, só que tem essa coisa que fica ali no fundo, que é a mesma pessoa, apesar de serem formas diferentes de interpretar o mesmo personagem, mas tem essa coisa em comum que é muito presente. E aí você falou, imagino se isso não vem do livro, né, do personagem do livro que tá lá. E acho que isso foi o ponto inicial que a gente resolveu ler os livros e fazer essa comparação. E a impressão que dá é que é isso mesmo que tá acontecendo. E isso não acontece tanto com o Will Graham, eu acho. No filme de 2002. Ou em geral? Em geral, eu tenho a impressão de que, por exemplo, o cara de 86 e o cara e o personagem do livro, eu acho que eles andam mais, assim, parecidos, né? Acho que eles são mais parecidos. Não sei, o jeito que eu li o livro e como eu imaginava o Will do livro, na minha cabeça, até que casa com o cara de 86. Mas talvez seja só uma coisa de zeitgeist, porque o filme foi filmado em 86 também, não sei. Que o livro saiu nos anos 80, né? Enfim, não sei. Mas o da série, por exemplo, o Will Graham da série, ele tem uma coisa mais edgy nele. Ele é mais... É isso, tipo, essa coisa que fica o tempo todo implícita, tanto no livro quanto na série, nos filmes, que ele tem uma cabeça de um assassino também, e meio que ele luta contra isso internamente. Por isso que ele é tão bom investigador em pegar serial killers e tal. Eu acho que isso fica muito mais evidente. Colocaram em todas as adaptações Sim, de formas isso diferentes. tá lá, pois mas eu não sei, eu acho que o da série é mais edgy, assim, e o do livro e o da adaptação de 86 são menos, é uma coisa que tá mais diluída, eu acho, assim, Mais não sutil. fica tão evidente, E o do Edward Norton, da adaptação de 2002, não sei, tipo, só não tá lá. Eu não tô convencida de que aquele cara pensa igual um assassino e... Enfim, não me convenceu. Tem algumas coisas, assim... Toda vez que rola uma adaptação de um romance, a não ser que seja um romance muito curto, muito pequeno, para um filme, não cabe tudo, né? É assim que as coisas são, não dá pra colocar tudo na tela porque não tem tempo pra isso. Inclusive é por isso que eu acho que talvez na série funcione mais, porque eles têm tempo pra ir desenvolvendo as coisas que estão no livro aos poucos. Mas a forma como retratam o trabalho, o jeito que o Will Graham trabalha, que é isso que você está falando, que ele meio que se torna o assassino, eles sempre colocam isso como... que ele tem uma empatia sem filtros, né? Então ele consegue realmente se colocar na cabeça de outra pessoa para entender como ele agiria e tal. A adaptação que mostra isso de forma mais fraca também eu achei que é o filme de 2002, com o Edward Norton. Na verdade, visualmente eles não mostram isso muito de forma nenhuma, assim, ele fala, ele consegue deduzir coisas que as outras pessoas não deduzem, porque é isso, a gente vê de fora o processo de pensamento dele, e aí quando ele fala o que ele está pensando, a gente entende que ele está concluindo aquelas coisas e é isso.
A série faz isso da melhor forma, porque eles literalmente colocam o Will Graham visualmente pra gente assistir ele cometendo os crimes e encarnando os assassinos e tal. Eu acho que, tipo, já que é uma mídia audiovisual, quem fez isso melhor de longe foi o pessoal da série. Mas no filme de 86, eu gostei justamente de como o Michael Mann estava conduzindo o filme no início. O início do filme, para mim, é muito melhor do que o segundo filme. E a série não é a história do livro, né? Então, tipo assim, não dá muito pra comparar nesse aspecto, porque esse assassino dos filmes não tá lá na série e tal. E o Michael Mann, ele começa o filme na visão do assassino, a câmera tá fazendo o papel do ponto de vista do assassino, mostrando a escada da casa e depois as vítimas vivas ainda na cama e tal. E aí, quando o Will Graham, do filme de 86, começa a fazer a investigação, e a gente tem exatamente a mesma coisa. É o mesmo plano em primeira pessoa dele com a lanterna subindo a escada, igualzinho o que a gente viu antes do assassino. Então ele literalmente, pra quem tá assistindo, ele literalmente repete como se o Will tivesse no lugar do assassino agora. Então ele faz isso de forma criativa, é muito mais sutil do que na série, que a gente vê o Will matando as pessoas e tipo encarnando mesmo. Mas o bicho conseguiu traduzir isso para uma mídia audiovisual como tá na essência do livro, assim. E no filme de 2002, não. Você vê, tipo assim, ele é um investigador muito bom porque ele consegue sacar umas coisas que ninguém saca, mas é isso, sabe? Né? A gente tem que acreditar que ele é esse cara, a gente não vê ele sendo esse cara, né? Então, pra mim, o Will Graham de 86 parece muito mais com o do livro e o da série também por isso. Só que o que faltou no de 2002 e que eu achei que tem até demais no de 86 e aí meio que passou da conta, é justamente o lado do Will que não é o trabalho, é o relacionamento dele com a mulher, que no livro a gente tem o tempo todo essa dinâmica dele enfiado no trabalho, e aí quando ele conversa com ela, ele é uma outra pessoa que tem, uma relação amorosa e que os dois, tipo, conversam sacanagem no telefone porque estão com tesão, e umas coisas assim que, tipo, humaniza a pessoa. Que o bicho não é só o investigador obcecado e tudo mais. Sim. E no filme de 2002 tem, 3 cenas com a mulher e o filho, se brincar, cenas rápidas que a gente não entende muita dinâmica entre eles e tal. O de 86 fez isso muito mais e funciona mais. E na série você tem espaço pra aprofundar também, né? Mas eu achei de 86 tão brega o jeito que eles mostram esse relacionamento dele com a mulher. Por isso que eu achei que exagerou. Muito... Não precisava de tanto. É. Com menos cenas, provavelmente, você mostra o tipo de relacionamento que eles têm, que é importante também pra entender esse cara e depois é importante na trama e tal. Mas aí eu acho que ficou exagerado. Tem o lance que a gente assistiu a versão, o corte do diretor, de 86. Que vai saber se é a melhor versão. E a gente não sabe o quanto dessas cenas, a impressão que eu tenho, porque a qualidade da película de fato muda. Talvez seja uma restauração mal feita, não sei. Mas tem algumas cenas que é como se fosse de alta resolução para baixa resolução. E isso serve para o áudio, para tudo. Então eu tenho a impressão que isso que entrou no corte do diretor, e muitas dessas cenas são justamente as cenas do Will Graham e o relacionamento com a mulher dele e tal. Talvez no corte original que foi pro cinema tivesse menos, mas aí a gente não sabe. Mas enfim, eu não tinha notado isso que você falou que eles fizeram no começo do filme, tipo, dele chegando, e a gente começa com o Dollar Hyde, a gente não sabe que é o Dollar Hyde, mas a gente começa o assassino dentro da casa, né, com a lanterna e tal. Mas você falou essa coisa que não tá no de 2002, que o bicho, a gente não vê ele de fato entrando naquele espaço mental do assassino e tal, o que é muito nítido na série. Todos os momentos que eu achei que o filme de 2002 acertou nisso, em mostrar pra gente como o Will Graham pensa e por que ele é um bom investigador, vem do livro
literalmente, assim, são falas que ele coloca e que vêm do livro. Tipo assim, o filme de 2002 não é um filme ruim, nem de 86, né? Mas eu tenho a impressão de que, sei lá, 80% das coisas que estão acertadas no filme de 2002 vem basicamente porque a história é muito bem escrita e as falas, os melhores diálogos a gente sabe que são tipo, véi, quote unquote ipsis literis. Exatamente, do livro, assim, de tão bem feito, de tão bem escrito que o livro é, né? É até engraçado o quanto, porque o de 86 o roteiro é do Thomas Mann também, e o de 2002 foi pela mão de outro roteirista, mas a escolha de manter diálogos e até acontecimentos, mesmo ações, né, das cenas exatamente como estão no livro, assim, é até engraçado porque no de 2002, por exemplo, muita coisa foi modernizada, eles atualizaram coisas da trama que o assassino utilizava, por exemplo, filme, né, para assistir as coisas, de repente virou VHS, umas coisas assim. Mas mesmo com essa mudança de tempo e que interfere na tecnologia forense para investigação e tudo isso, boa parte dos diálogos eles não mudaram uma vírgula, assim. E de personagens pequenos, de personagens grandes. É muito engraçado como os dois roteiristas resolveram, às vezes, dar um copiar e colar mesmo do romance pro roteiro. Porque assim. é muito bom, sacou? Tipo, e passa muito a mensagem de quem são os personagens, de dar dinâmica e tal. Uma coisa que, inclusive, quando eu tava lendo o livro, eu demorei um pouco para me adaptar ao estilo de escrita do Thomas Harris, é que os diálogos são muito concisos e muito... É quase como, na impressão que eu tinha quando eu comecei, ela é quase como se eles fossem pela metade. Porque, por exemplo, quando o Jack tá conversando com o Will, são duas pessoas que se conhecem tão bem que longas explicações de certas coisas não são necessárias. Então, eles só falam... Isso, falam como se você estivesse falando com alguém que você conhece por muitos anos, que você não precisa explicar uma situação inteira, você só fala uma frase ali rapidinho e a outra pessoa já entendeu, tipo, quando a gente conversa. Se alguém que não conhece nenhum de nós dois e não tem um contexto, talvez seja um pouco difícil para a pessoa que tá de fora, entender completamente do que a gente tá falando e tal. E eu senti isso um pouco quando eu comecei a ler o Dragão Vermelho, por causa disso, porque eu tinha a impressão de que os diálogos estavam de alguma forma incompletos, que eu tava, tipo assim, cara, eu tô perdendo alguma informação. E aí depois eu entendi que É a dinâmica não, é a deles. dinâmica dos dois e na verdade você não tá perdendo informação, que o que você precisa tá ali e tal, mas eu fiquei com essa sensação de que acho que é isso, é muito conciso, não tem muita exposição e tal. E aí você traduzir isso para um diálogo de cinema me parece que é um tanto mais fácil, né? E tipo assim, cara, já é tão conciso, tão enxuto, já passa a mensagem de forma tão eficiente, por que você vai E aí você mexer adiciona o visual de... Além de ouvir as pessoas, você tá vendo elas reagindo com os olhos, com a cara, com tudo, né? Outra coisa do filme de 2002 que eu acho que a gente ia falar sobre isso, a diferença entre os dois filmes, é a importância que dão pro assassino, pro Francis Dolarhyde. E pra mim, ele é, tipo, o Anthony Hopkins tá bem, mas o Anthony Hopkins é uma performance que a gente já viu ele fazendo no Censos Inocentes e no Hannibal, tipo, a gente conhece aquele personagem. Agora, o Dolarhyde pra mim é o highlight, assim, do filme de 2002. Bem melhor. Porque, enfim, é isso, é o Anthony Hopkins como o Hannibal e depois, logo em sequência, a performance do cara que faz ele, que eu não sei o nome. A gente devia checar esses nomes antes de ir falando fulano que fez. O Dolarhyde de 2002 é o Ralph Fiennes. O diretor de fotografia é o mesmo dos dois filmes, é o Dante Spinotti. Que coisa. Provavelmente uma das poucas coisas que as duas produções têm em comum é o diretor de fotografia, então é o mesmo cara. Mas sobre o Dolarhyde, eu achei... Primeiro, assim, os dois filmes tratam esse personagem de forma muito diferente. Absolutamente diferente. Tanto na atuação mesmo, como os atores fazem o personagem, mas também em estrutura, o tempo de tela que ele tem, o quanto a gente conhece desse personagem. E o filme de 2002 tem o final
do personagem bem parecido com o do livro, o de 86 é completamente diferente. Eles basicamente descartaram os últimos capítulos do livro. O final do livro, exato. Mas o que rola? Muito tempo do livro é dedicado à compreensão do Dolarhyde. A gente vê, a gente acompanha a infância dele, depois acompanha ele agindo, fazendo coisas que a polícia não sabe que ele tá fazendo e tal. Então a gente não fica só com a investigação, que é o que acontece muito no filme de 86. É basicamente um filme policial e tem um ou outro momento que a gente vê o Dolarhyde agindo sem a polícia estar sabendo e tal, mas é muito pouco mesmo. Então ele é isso, ele é o vilão do filme que a gente conhece muito pouco e quando a gente vê ele agindo, ele é um cara torto e mal e, enfim, ficou meio maniqueísta, assim. Ele é completamente desinteressante, né? Eu achei. No de 86. O de 86 é o cara Exato. que tá lá pra levar tiro meio no final, assim. genérico. Pois é. Já o de 2002, eles pegaram muito mais coisa do livro, mas aí tem o problema do espaço e tempo de tela, inclusive porque eles fizeram a escolha de criar muito mais cena com o Hannibal Lecter, porque ele já era famoso, conhecido, sim, ele coisas era que não estão no livro, e provavelmente uma escolha meio comercial, business mesmo, marketing, porque tem que ser um filme que é mais um filme do Hannibal Lecter, o Anthony Hopkins e tudo mais. E aí, se esse cara vai ter mais espaço, o Dolarhyde e outras coisas vão ter menos. Que é uma coisa que me incomodou um pouco, porque eu acho que no livro tem suficiente de Hannibal. A quantidade exata do Hannibal pra você ficar querendo mais, mas mesmo assim entender. Então, mas eu acho que tem uma coisa aí que é difícil de você traduzir do livro pra tela, né? Eu concordo que foi completamente, deve ter sido 90% uma escolha comercial de dar mais tempo de tela pro Anthony Hopkins, mas eu acho que tem muita coisa que a gente entende quem é o Hannibal Lecter através de diálogos de outros personagens. Quando ficam questionando o Will Graham, um policial que ele não conhece, numa outra cidade fica questionando ele sobre como que ele pegou o Hannibal, quem é o Hannibal. Uma conversa do Crawford com o Dr. Bloom, quando ele, não sei, acho que é o Crawford ou o Dr. Bloom ou o próprio Will, quando eles discutem sobre ninguém sabe o que é o Hannibal Lecter. Tipo, ele não é um sociopata, ele não é um psicopata, ele é something else que a psicologia, a psiquiatria ainda não sabem o que fazer com ele. Aí... Então, mas isso tá no livro, é bem extenso, tudo isso. Sim, em forma de diálogo. No filme de 86 tem um pouquinho disso, Sim. E no de 2002 já não tem quase nada disso. Então, mas eu Porque acho a gente fica vendo ele então, muito e aí, mais. mas é justamente por isso que eu acho que a gente tem mais tempo de tela com ele no de 2002. Porque não quiseram carregar no diálogo. É tipo, a gente pode botar vários personagens falando desse cara extensivamente, o que a gente já sabe que em filme muitas vezes isso não funciona. Você só tem personagens falando sobre uma coisa, carregando no texto e não de fato mostrando. E aí você cria outras situações onde você pode mostrar quem é o Hannibal sem ter que fica, tipo assim, em substituição desse diálogo das pessoas falando, entendeu? A gente vê ele fazendo as coisas, vê ele sendo ele, né? Sim, mas tem uma função. Isso tá no livro do jeito que você falou, porque fica... É o primeiro livro, então o Lecter não existia na cultura pop ainda e tal. E você tá criando uma tensão, um mistério ali sobre esse cara, que é isso tudo e que é interessante e que as pessoas classificam como sociopata porque não tem como classificar, mas ele não é exatamente isso. E aí você faz tudo isso antes da primeira cena com ele. Porque depois que a gente conhece, depois que a gente realmente vê o Lecter ali interagindo com o Will Graham no livro, aí isso morre. Aí não tem mais vamos ficar falando sobre o Lecter e o que ele é. Isso tudo é antes, entendeu? Ah, não, então você cria tem no meio também, entre uma e outra. Ele visita Mas não criando essa expectativa de... A gente não entende ele e o bicho é super perigoso. Esse é o livro mais tudo isso é antes.
E aí, no filme de 2002, a primeira cena é com o Lecter, e é uma cena que não tem no livro, do jeito que tá lá. E eles realmente se apoiam muito mais em... A gente tem o Anthony Hopkins, e ele já ganhou o Oscar com esse Sim, personagem. eu E que tudo bem, concordo, faz mas algum sentido, o personagem é bom, mas o vilão do filme é o Dollar Hyde. É um vilão complexo pra caralho, justamente porque ele não é preto e branco. E aí tem muito menos tempo pra desenvolver o esse Dollar cara Hyde. no filme. Entendi E o que você tá acontece falando, essa troca talvez não tenha sido... o que eu comentei quando o filme terminou, que eu falei, cara, tem capítulos e capítulos do livro que são a gente entendendo a formação desse cara, a infância e tudo mais, que eles enfiaram em 35, 40 segundos do filme com um monte de voz da avó dele falando umas coisas e tal. E aí a gente tá ouvindo aquilo tudo, mas aí chega num cara adulto malhando e tipo, então aconteceu tudo isso com esse cara. E fica meio jogado e é muito rápido no filme. A gente conhece o Dollar Hyde muito rápido, ao invés de criar essa expectativa. Eu acho que ao mesmo tempo que ele é talvez a melhor parte do filme de 2002 e que usaram muito mais coisa do livro e desenvolveram ele já bem melhor do que no filme de 86, mesmo assim, é isso, pecaram com o que poderia ser com o cara em troca de, não, tem que ter mais tempo com o Hannibal, mesmo que isso não esteja no livro e, enfim. Não sei, eu entendi o que você falou e acho que realmente talvez a troca não tenha valido a pena. Inclusive o Anthony Hopkins já deu declaração que se arrependeu de ter feito o segundo e o terceiro filme, né, que deveria ter ficado só no Silêncio dos Inocentes. Você comentou que tem cenas com o Hannibal e algumas coisas que não estão no livro, mas, por exemplo, aquela parte dele com o pessoal da sinfonia e oferecendo um jantar pra eles e tal, aquilo tudo vem do Silêncio dos Inocentes, do livro do Silêncio dos Inocentes. Isso é explicado, tudo aquilo ali é explicado. Então, não só isso, tem outros elementos que estão no filme ali que eles pegaram emprestado do livro que é sequência, né, do Silêncio dos Inocentes. Pra dar mais um entendimento do que o Hannibal estava fazendo antes e tal, porque a gente tem muito mais informação de quem era o Hannibal como assassino e antes dele ser preso no Silêncio dos Inocentes do que a gente tem no Dragão Vermelho. A gente não sabe o que aconteceu direito no Dragão Vermelho, tipo, quem que ele matou, como que ele matou, tipo... Mas voltando ao Francis Dollar Hyde, eu achei que uma coisa que eu senti falta mesmo, eu concordo com você, ficou jogado ali, tipo, a avó dele, como que a gente sabe que a avó dele a gente não sabe, é só uma voz de uma mulher falando que ele é filthy e tal, e ficou faltando a parte importantíssima. Acho que ele fala, grandma, a voz dele e isso, dela, ele fala grandma. Mas uma parte que eu achei que ficou faltando importantíssima, que explica como que ele escolhe as vítimas dele, é a relação dele com a mãe. Porque, e com a família nova da mãe. Isso, que com ela os se casa filhos de e novo tal, e tem outros 2 exatamente. filhos e um animal de estimação. É basicamente esse o motivo pelo qual ele escolhe quem ele escolhe. Ele tá assassinando mães e famílias que foi a galera que desprezou ele, que foi o que ele não pôde ter quando ele era criança E é e tudo mais. inconsciente. O livro deixa claro que ele não tem muitas memórias conscientes dessa época e que ele quase nunca pensa na mãe dele e que ele não se lembra dos irmãos e de coisas que aconteceram com os irmãos e tal. É verdade. Então é realmente algo muito profundo dentro da cabeça desse cara. Não tem aquela coisa de vilão que encarna o mal, assim, que o bicho é mal porque ele quer se vingar. O livro, com todas as letras, fala que não tem nenhum sentimento de vingança quando ele faz o que ele tá fazendo. Na verdade, ele inclusive ele nunca fala que ele mata as pessoas, ele fala que ele tá transformando as pessoas, que na cabeça dele ele tá fazendo algo bom. Um pouco disso a gente entende, vê que ele não é uma pessoa horrível assim no filme e tudo mais. Principalmente o ator, o Ralph Fiennes, dá uma humanidade pro cara. Tem muito disso quando ele se envolve com a Reba, né? Que é a mulher cega que trabalha no mesmo lugar que ele. Mas ainda fica muito longe do livro, que é isso que você tá falando, meio... Por que ele faz isso? E aquele monte de voz jogada em 30 segundos... Fica só uma relação com a avó e não fala nada da mãe e da família. E, enfim...
porra, o nome do filme é Dragão Vermelho, entendeu? Podia ter O dado filme e o mais livro atenção. são sobre ele, muito mais do que o Hannibal Lecter. E aí, tudo bem, pode ser uma escolha comercial ou criativa mesmo, mas podia ter sido muito melhor. E tudo bem, são filmes bons, mas, porra, podia ser ótimo, só que podia ser outro Silêncio dos Inocentes, mas não focado no Hannibal, tipo... Mas é a escolha comercial mesmo, né? Que a gente falou que, enfim, foi essa troca. Agora só um comentário sobre a personagem da Reba, no filme de 86. Eu fiquei genuinamente confusa quando ela aparece, tipo, essa mulher é cega ou não, saca? A atriz Porque, ficou meio mais ou nossa, menos. horrível. Ela vai colocar o cachecol no pescoço e, tipo, dar uma olhadinha pro cachecol, assim, pra ver se tá na posição certa. É tipo, velho... Enfim, eu não sei qual que foi a escolha criativa ali, não, dela olhar para as pessoas. Se era tipo uma coisa de ficar meio ambígua, assim, tipo, ela é cega, mas ela olha as pessoas no olho. Talvez acho que tenha sido isso que eles estavam tentando, mas eu fiquei levemente confusa com aquele Em começo. 2002 ficou muito melhor. A atriz mandou muito bem. Sim. Funciona. Você acredita que ela é cega, mas que ela é muito independente, que ela consegue fazer tudo sem precisar olhar para as coisas, né? Engraçado o que você falou um pouco antes ali do tipo dos diálogos, que basicamente os dois são roteiristas diferentes, mas os dois escolheram manter alguns diálogos, né? E basicamente copiaram e colaram, assim. Eu senti isso com algumas cenas também, que fizeram muito parecidos os dois filmes. A cena de quando eles pegam a carta que o Dolarhyde mandou pro Hannibal, eles têm, tipo, 1 hora pra fazer todo... E eles fizeram... A dinâmica é muito a mesma, assim, que é a carta chegando de helicóptero e passa por todos os andares da FBI, volta de helicóptero correndo e tal e tal. E eles fizeram isso também no de 86. Só que no de 86, porque assim, no de 2002 a gente já conhece o Hannibal e tal, e aí a gente vê ele sacando aquela movimentação e tipo, cara, você tá tentando me enganar? Have you met me? Mas E eles alteraram, né? Os dois filmes alteraram bastante coisa também nessa... sim, e o de 86, enfim, que a gente não vê nada disso. A gente vê a galera no FBI, vê o Chilton ali, tipo, não, consigo manter ele mais 3, 4 horas na cela de contenção. Parece muito mais fácil, né? Pois é, exatamente. A gente não vê o Hannibal tem sacando. muito menos espaço no filme de 86. Pois é, vamos falar sobre o Hannibal de 86. É o Brian Cox, que é um ator muito bom, tipo, eu gosto muito dele. Mas o bicho faz um Hannibal que não tem nada a ver com o que a gente vê no livro, né? Pois que é o cara que, velho, todo movimento é calculado, o bicho não reage muito às coisas, né? Ele tá sempre calmo. É aquela coisa que fala no livro de que ele atacou uma enfermeira e acho que arrancou ele a língua dela. Morde a língua dela e arranca. E o pulso dele nunca passou de, tipo, 86 batimentos por minuto, saca? Uma coisa assim, que o cara é extremamente calmo o tempo inteiro. E aí o Brian Cox fez um Hannibal que é cheio de expressões faciais e fica reagindo muito a tudo e reage com surpresa. Tipo, o Will fala umas coisas, aí o bicho faz a cara de caramba, é mesmo? E ele... É isso, ele reage demais às coisas, né? Eu acho que a palavra que o meu maior problema, além do lance de ser muito expressivo e tal, é que tem uma coisa que fica muito clara no livro e na série e nos 3 filmes do Anthony Hopkins e tal, que vem do livro, especificamente vem do livro, é que o Hannibal é um cara que detesta falta de educação e se ele é extremamente educado. Ele é polido. Ele é polido, ele é elegante. E o Hannibal de 86, ele é um cara que é desagradável. É isso. E aí, tipo assim, eu imagino que se o Hannibal do livro conhecesse o Hannibal da adaptação de 86, ia ser uma pessoa que ele ia completamente desprezar. Porque ele é um cara desagradável, um cara que você não quer estar perto. Quando o Will chega lá pra entrevistar ele tá meio... meio avacalhado. Exatamente.
E o bicho é boca aberta. É, exatamente. Tipo, o bicho tá lá, tem o visual, né? O cabelo penteadinho pra trás, e a cela limpa e tal, mas o personagem não transmite essa limpeza, É uma esse dureza polimento. mesmo. É, O Hannibal, exatamente. o bicho não mexe se ele não precisar. Ele fica ali naquela. Ele é ereto, sentado, elegante, é o que você É, falou. exatamente. Uma coisa que o personagem do Hannibal não é, nem, tipo assim, eu só li os 2 livros, né? Eu não sei como é que ele fica nos outros 2 livros que tem pra Uhum, frente. Mas uma coisa que ele não é nos Tempos Inocentes, ele não é no Dragão Vermelho, é desagradável. uhum. Tanto é que é isso que incomoda a gente sobre ele, porque ele é um cara que ele é ao mesmo tempo, ele é Violento violento e e. assustador e ele não Mas esconde muito esse bem lado, educado. mas ele é muito bem educado, então não necessariamente você Enquanto tá ele faz isso. incomodada. Pois é, enquanto ele tá falando que vai matar sua família, ele tá falando isso de forma tão agradável que Uhum. você fica, talvez, não souber. É, o mestre passiva-agressividade. É, pois é, tanto é que nos livros e na série o Crawford tá sempre alertando as pessoas a não deixar o Hannibal entrar na cabeça delas, porque é isso que ele faz, cara, ele é muito polido, muito agradável, né, assim, coelhinhos no ar, Uhum, mas ele é extremamente violento e, véi, ele faz tudo só pro próprio entretenimento, isso é uma coisa que fica muito clara também nos uhum, outros filmes e no filme de 2002, eu acho que tá lá, porque é uhum. o Hannibal do Anthony Hopkins, já tá estabelecido, a gente já sabe disso por causa dos filmes anteriores, e nos livros tá estabelecido que o bicho faz tudo que ele faz porque ele quer se entreter, ele quer... Have fun. Exatamente, Sim, quer have fun. eu E acho. aí, Ah. rapidão, só terminar, e aí aquele personagem de 86, o Will chega lá, o cara tá deitado na cama de qualquer jeito, levanta, esfrega o olho, boceja na cara do Will. É tipo, nossa, isso seria coisas que o Hannibal do livro ia ter. Esse cara ia ser o próximo jantar, certeza, sabe? Eu acho que é justamente por isso que quando a gente começou a assistir a série, a gente já tinha assistido recentemente O Silêncio dos Inocentes e o Hannibal, né, que são outros 2 filmes. E foi exatamente isso. Muito rápido a gente ficou assim meio embasbacado com a interpretação do Mads Mikkelsen, porque cara, é outro ator. E ele tá fazendo o mesmo personagem que a gente viu nos filmes. É meio impressionante, assim, que ele acertou tão em cheio como o Anthony Hopkins acertou. E aí, obviamente, ele não tá imitando o Anthony Hopkins, ele não Não, ele tá tá, fazendo a não coisa tá fazendo uma dele, imitação, mas de mas é uma a essência do forma. mesmo personagem. E a gente vê isso, assim, do jeito que ele fala, até pequenas reações de como ele sorri e como ele se porta, como ele se mexe. E é isso, é o mesmo cara, é basicamente o que você falou, que ele tá te matando, mas a não ser que ele precise, tipo, seja necessário usar força ou fazer qualquer coisa assim, ele não quer, sei lá, amassar o terno dele, entendeu? Então o bicho Despentear o cabelo. ele vai, vou te matar com toda a educação do mundo e É. depois ainda fazer uma obra de arte com seu corpo, é meio que isso. Ele não mata por matar, porque o que ele tá fazendo é de fato caçar pra conseguir comida, porque tem esse detalhe que ele é um canibal Tem isso, né? A gente esquece e, de comentar que ele come as e aí é pessoas. isso. Então é tipo, não é nem que ele tá matando porque ele tem um distúrbio assim assado. Não é muito diferente do cara que vai pro meio do mato caçar um veado ou qualquer outro animal e Mas depois não desperdiçar aquela carne do animal que ele matou. isso é um tópico que eles tocam, inclusive, na primeira temporada, né? Com o Jacob Hobbs lá. E que ele também fala isso, ele também caça mulheres e não desperdiça nada delas, né? Tem essa comparação também com ele caçando outros bichos, que ele não desperdiça nada, ele faz a mesma coisa com as mulheres, ele caça e não desperdiça nada. É quase mais o que o Hannibal faz também. Só que esse lance que você comentou dele ser canibal, né? Isso é um detalhe. Quando você começa a conhecer o personagem de forma mais aprofundada, como a gente tá fazendo, e assiste os filmes tudo, e lê os livros tudo e tal, é um personagem que tem tantas outras coisas que se perde o fato dele ser canibal. É mais um É mais uma das parte, coisas, né? mas eu diria também que é quase que uma... Eu não sei, a impressão que eu tenho não é como se
se o Hannibal apreciasse carne humana pelo gosto e tal e tal. É quase que um fuck you, sabe? Tipo, pra todo mundo. Tipo, velho, olha o que eu tô fazendo. Acabei de matar o cara da orquestra e eu vou convidar a orquestra inteira e servir o cara no jantar, sacou? É tipo um passo a mais no foda-se pro mundo e, velho, vou fazer o que eu quiser porque eu sou mais inteligente que todo mundo. E se me pegarem, eu não ligo, saca? Tipo, eu tenho É, essa impressão que é quase isso, mais do que a entendo. culinária da carne humana. É só mais um step, tipo, de mandar todo mundo se fuder, assim. Eu tenho a impressão que é tudo junto, né? É, É meio que vou gerar uma situação absurda porque eu posso. E exatamente, aí porque ele faz e nunca é pego. porque ele quer se entreter, que inclusive foi agora, depois que eu já li os livros e tal, eu entendi um pouco mais o lance da dinâmica entre o Hannibal e o Will na primeira e na segunda temporada do Hannibal, porque eu fiquei o tempo todo ali, tipo, cara, mas por que ele tá fazendo isso com o Will? Tipo, ele gosta do Will, mas ao mesmo tempo ele quer incriminar o cara. E aí depois que o cara já tá preso, ele, velho, completamente, tipo, faz um esforço fora do normal dele, assim, faz um esforço pra inocentar, pra tirar o Will da prisão. E aí o Will sai, ele continua gaslighting o Will, né? É uma relação muito louca. E eu nunca entendi muito o propósito, mas agora, quando, tipo, lendo os livros, assim, se o pessoal bebeu tanto da fonte dos livros, como eu acho que sim, né, pra escrever a série, isso é uma coisa muito fundamental da personalidade do Hannibal, que é, tipo, velho, ele quer se entreter. E aí o jeito que ele faz é isso, faz as coisas que ele pode pra criar uma situação, pra criar um caos e ver o mundo pegar fogo, basicamente é isso, saca? Acho que muito disso eles percebem, é o que você falou, né? Olha como eu sou mais inteligente que todo mundo e tal. Eles percebem acima das Com outras pessoas de certeza. alguma forma, né? Acho que talvez seja necessário que você se sinta assim para poder tratar uma outra pessoa simplesmente como uma comida que ainda tá viva, né? Então, tipo, se eu matar, eu posso comer e não tem nada demais nisso. O que é engraçado que você falou, aí me fez pensar meio que uma parte enorme do Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é justamente o rolê de que o Raskolnikov basicamente comete um assassinato para sustentar a tese dele de que pessoas mais inteligentes do que o resto, pessoas que estão acima das outras de Uhum. alguma forma, têm o direito de fazer isso sem ser criminalizado, sem ser responsabilizado. Só que aí, enfim, aí pro Raskolnikov vira um pesadelo e tal, porque a consciência dele não deixa ele em paz. Mas no caso do Hannibal, que não tem uma consciência, ele é basicamente a prova dessa tese, que é, além de ser mais inteligente, eu não sofro de uma consciência, É. então eu tô acima da maioria das pessoas e por isso eu posso simplesmente fazer o que eu quiser, já que a lei dos homens não se aplica a mim porque eu tô acima dos homens, é meio que isso, né? Mas eu acho que ele tem uma outra coisa. Eu acho que essa explicação, a gente tá racionalizando o comportamento dele, né? Eu acho que explica muito por trás disso, por trás de quem ele é e tal, mas eu acho que uma coisa que o Thomas Harris faz com frequência nos livros e tal, e através de outros personagens falando isso, pra meio que lembrar a gente, eu acho, ou a si mesmo, né? É que ele é insano, ele é insano. Tem essa parte, ele é muito racional num nível, mas em outro nível ele só é louco, né? Mas é uma insanidade que não é insanidade estereotípica, assim, que é o cara que não dá conta de viver sozinho, que não funciona em sociedade. Não, muito pelo contrário. Se você não sabe quem ele é um cara que é um exemplo. O Ele não cara é é isolado, ele é médico. super sociável. Exatamente, o cara é médico, é psiquiatra, pinta, desenha, escreve, publica em jornais científicos com muita frequência, extremamente inteligente, apreciador de arte e música erudita e tal. Então, tipo assim, ele é, né, o reflexo do intelectual, vamos colocar assim. Só que o cara é louco. É, É aí e é que isso. diferenciam ele do Dollar Hyde e depois do Assassino no Silêncio dos Inocentes,
que eles são Sim, basicamente os loucos mais estereotipados, sim, que tem um trauma de que são infância. desconectados da sociedade, que são reclusos e talvez tenham um emprego e coisas assim, mas que tirando isso não conseguem viver muito em sociedade. São caras que se você conhecesse eles na vida real, você ia suar o alarme-aranha, E que é achar tipo, estranho. véi, esse cara é estranho. Tipo, pode ser que ele não seja um assassino, mas ele é estranho, né? Mas onde eu tava indo com a coisa da insanidade é que, de alguma forma, esse personagem do Hannibal Lecter me lembra o personagem do Joker, do Coringa. Porque Qual versão? então, era isso, porque são várias versões, é isso, porque eu comentei aqui, a gente tá falando de pelo menos 3 versões, que é a de 86, com o nome do ator que O Brian Cox. o Brian Cox, o do Anthony Hopkins e do Mads. São 3 atores diferentes fazendo o mesmo personagem, tipo, 2 deles fazem coisas muito parecidas, mas são diferentes também, quando você vê algumas diferenças. E aí me lembra o lance do Joker, que também é um personagem que foi interpretado por muito mais pessoas e tem várias interpretações de quem ele é, inclusive em quadrinho e tal e tal. Mas eu tava convergindo esses dois, que são personagens da cultura pop que estão aí sendo interpretados e reinterpretados, que tem o fator em comum deles, que é o lance da insanidade de ser de alguma forma agente do caos, assim. O Hannibal faz isso de uma forma muito dele, porque a gente acabou de falar, ele é o cidadão perfeito até você descobrir quem ele é. É mais cirúrgico, né? E o Coringa é o caos impersonado mesmo, mas o objetivo ele é quase que o mesmo, que é, cara, eu quero me entreter, eu tô fazendo porque eu posso e porque, tipo, véi. E que as convenções sociais são só convenções Exatamente. Eu vou e fazer o eu que não eu dou a mínima pra quiser, eu não isso. dou, eu não, tipo, é o grande dedo do meio pra tudo, assim, dos dois, entendeu? De formas muito diferentes. Era aí que eu ia chegar, porque eu já tinha feito essa associação do Hannibal com o Coringa há um tempo. E é difícil, né? Parece uma coisa muito distante, mas eu acho que o common ground aí é justamente o lance que, velho, é a insanidade e o caos pelo É, caos, de alguma sacou? forma eles estão É, acima das regras sim. sociais e tudo mais. E são, tipo, meio que, velho, não tem muito propósito o que o nego faz. É só ver o circo pegar fogo mesmo e pronto. O Hannibal faz isso de forma mais sofisticada. E o Coringa só literalmente põe fogo no circo. E aí o contexto todo, né, do universo que, Ah, sim, querendo ou não, o Coringa tá... O inimigo dele é o Batman e... Não, são universos completamente diferentes. Sim. Mas eu tô, assim, partindo de um ponto de vista de construção de personagem, do qual eu não entendo nada. Não, mas tem Eu só entendo do que eu consumo e do que a gente tem conversa. similaridade, Mas é isso. E são essas coisas que estão atravessadas aí na cultura pop que provavelmente vão ser interpretadas e reinterpretadas muitas vezes. né, o Dragão Vermelho, eu gostei muito de como o Thomas Harris escreve. Ele tem todo um background de jornalista policial, então acho que é um universo que ele já passou muitos anos assim para conseguir realmente descrever protocolos e o tipo de pessoa que transita naqueles ambientes, o tipo de investigador, o tipo de criminoso, enfim, galera da parte perícia forense. Ele vai realmente muito profundamente nisso tudo. E ele também pegou muito bem o lado do vilão, entre aspas, assim. É o vilão, né, da história, que é o Dragão Vermelho. De uma pessoa muito perturbada e meio descolada da realidade, literalmente, porque a gente vai vendo com o tempo que são duas pessoas, né? Que o Dragão Vermelho Uma é a esquizofrenia ali. dele agindo, e que o Dollar Hyde, na verdade, simplesmente não teve muita oportunidade de ser uma pessoa normal e enfim ele consegue colocar em muitas camadas no livro justamente o que o Will sente, que é de te fazer ter uma empatia por aquela pessoa também, porque aí você entende mais como ela age, por que ela age. E é isso que o Will faz e o Dr. Bloom faz também, até O certo Dr. ponto. Bloom foi uma falta, assim, Nos dois nos dois. filmes, né? No de 86 ele aparece muito brevemente, Mas só quando ele fala que ele é contra usar o Will como isca.
Mas no de 2002 a galera só ignorou. E é um personagem muito importante porque ele dá um contexto pra gente de quem é o Will mesmo. Que o Will tem um desvio, não um desvio, tem uma neurodiversidade, né? Que ele não é. Que ele não pensa igual, a cabeça dele não funciona igual das outras pessoas, mas ele nunca foi diagnosticado e tal. Isso fica claro no livro, né? Fala que ele não é um agente do FBI, porque eles têm um processo de seleção muito rígido e ele não passaria nesse processo de seleção, ou seria diagnosticado, que é uma coisa que ele constantemente evita, ele não gosta de psiquiatras. Então, mas aí que tá, eu achei interessante, tem esse ponto mesmo. No livro, ele era um agente do FBI e ele sai depois que ele é atacado pelo Hannibal. Não tem essa parte de que eles têm very true screening processes? Não, então, acho que o Tedler, o Freddie Lounds fala isso no Tedler, alguma coisa assim. E aí isso começa a fazer parte do mito do Will Graham, e tipo, as pessoas carregam porque saiu na imprensa. Mas ele era um agente até ele meio que se aposentar depois do Hannibal. Na série, eles deram um jeito, justamente porque na série não é depois do Hannibal, né? Depois dele ser atacado, a gente começa, na verdade, a acompanhar tudo que aconteceu antes e como eles se conheceram e tudo mais. Eles deram um jeito de transformar ele meio que assim, ele é um investigador especial, eles chamam, porque ele não é um agente do FBI, mas ele tá acompanhando a investigação e ele é um dos professores de agentes do FBI. E usam isso, porque pelo processo de seleção do FBI ele ele teria uma coisa, né, psicológica que ele não pode. Nos filmes, eles simplesmente trazem ele como investigador especial porque é isso, ele é aposentado, mas agora ele tá no caso, só que porque ele é bom. Só que ele não é mais um investigador oficial, né? Então tem essa diferença que eu lembro quando eu li isso no livro e que depois é como ficou nos filmes também, que a galera da série usou isso pra dar esse salto de que ele não é um agente, mas ele tá investigando. Usou o lance do Tedler, olha só. do Freddie Lounds, que aliás é outro personagem importante. Pois é. E que a série mudou bastante também, primeiro porque é uma mulher, não é mais um cara. Igualmente despicable. E só que principalmente porque eles conduzem a história desse personagem de uma forma muito diferente, já que tanto nos dois filmes quanto no livro, sei lá, no meio do caminho, no meio da história, ele é assassinado pelo Dolarhyde e esse personagem, o Dolarhyde, pelo menos até a segunda temporada da série, nem existe. Então a Freddy fica lá e eles usam a ideia de que ela foi assassinada, mas depois não foi, enfim. E aí realmente deram outro rumo, né, pro personagem. Assim como fizeram com o Dr. Bloom, que na série é a Dr. Bloom. E aí deram um relacionamento, ela tem um relacionamento amoroso com o Will e depois com o Hannibal. Então eles usaram os desse primeiro livro, pelo menos é o que tá nos créditos sempre da série, né? que é inspirado nos personagens do Dragão Vermelho. Mas são outras histórias. Pegaram esses personagens, a essência deles e deram outros rumos e fizeram isso muito bem, né, inclusive. O lance do Doctor, a Dr. Bloom, no Dragão Vermelho tem todo um diálogo sobre o Will. Não é um diálogo, a gente na cabeça do Will e ele falando que ele gosta do Dr. Bloom porque o Dr. Bloom, ao contrário de todos os outros psiquiatras que ele já conheceu na vida, não tem uma curiosidade profissional com ele. E aí, um tempo depois, a gente tem um diálogo do Dr. Bloom com o Crawford e que o Dr. Bloom faz exatamente o contrário, que ele tem essa curiosidade, mas ele evita ficar sozinho com o Will, porque o Will vai perceber, porque ele percebe que ele tem essa curiosidade profissional e ele não quer prejudicar a relação ou de qualquer forma, assim, modificando a relação dessa forma, né? E aí, quando eles levam pra série, eles usam isso com a Dr. Bloom dando uma desculpa pro Will. Não fico no mesmo quarto que você sozinho, porque
porque eu tenho uma curiosidade profissional sobre você e tal, e eventualmente, talvez seja isso, mas eventualmente a gente percebe que ela também tem uma atração por ele, né? Existe uma tensão sexual entre os dois ali, e eles usaram essa primeira coisa da curiosidade profissional do livro, né? Mas eu acho, como eu falei, eu achei que eu senti falta nos filmes porque também ajuda a dar mais profundidade pro personagem do Will nesse lance disso que ele tem na cabeça dele, dessa... Eles falam na série que o que ele tem é uma empatia excessiva. Na série eles falam como se o Will fosse quase que o oposto de um psicopata, né? Um psicopata é o cara que não tem empatia, não consegue se colocar no lugar dos outros e tal. E ele é o oposto disso, né? É o cara que tem muita empatia ao ponto de prejudicar ele na vida dele, mas ele consegue usar isso pro trabalho. Ele sofre por isso, mas ajuda a salvar vidas e tal. Então Pois é. E aí esse nível, assim, esse layer não tá, né? Em nenhum dos filmes, assim. Essa coisa específica de... Da empatia? Não, dessa neurodiversidade que ele tem. É tipo, cara, ele não é normal, assim. Ele tem algum desbalanço, da mesma forma que o Hannibal é um psicopata, um sociopata, que ele tem um desbalanço neurológico. O Will tem outro desbalanço neurológico que equipa ele pra poder caçar os serial killers, entendeu? Eles tocam nisso. Ah, mas nos muito filmes, pouco. mas O de é 2002, isso. basicamente, é Mas muito é pouco. isso, eles tocam. E a outra forma que eles colocam isso é com o Hannibal provocando o Will e falando que eles não são tão Sim. diferentes assim. Todas as adaptações têm alguns problemas, na sua, eu acho, na nossa opinião. Mas como sempre tem, né? A velha guerra de quem lê o Mais ou livro e quem menos. assistiu o É que filme, tá, é porque saca? tem algumas adaptações que são muito acertadas e... Pra mim, o único Pô, exemplo disso é o Clube da Luta, que é, não, véi, eu é gosto muito do muito Clube da bom. Luta, eu gosto muito do As Vantagens de Ser Invisível, o Garoto Exemplar. Tem muitas O adaptações Garoto Exemplar é muito bom que mesmo. você lê o livro e fala, caralho, é ótimo, não mudaria nada ou quase nada, sensacional. Aí você assiste o filme e pensa, caralho, é ótimo, não mudaria quase nada, sensacional. E normalmente as alterações que fazem, por exemplo, no Clube da Luta tem algumas alterações, o final é diferente. Outras cenas de como eles pegam gordura para fazer sabão, é um rolê completamente diferente. Nas vantagens de ser invisível, a revelação do problema que o personagem principal tem é... No livro a gente começa com isso, no filme é lá no final e acontece de uma forma completamente diferente. E as duas funcionam, são ótimas e tal. Então, tudo bem mudar, e tem que mudar mesmo, é outra mídia, não dá pra ser a mesma coisa. Mas poucas adaptações conseguem carregar a essência desse jeito. Em Tudo termos de bem. adaptação, eu acho que o filme de 2002 é uma adaptação muito melhor do que a adaptação de 86. Não é a mesma história, mas pra mim, de certa forma, a melhor adaptação, entre aspas, é a série. E aí depois eu concordo, acho que o filme de 2002 é melhor, mas mesmo assim, em comparação com o livro, tipo, o livro é muito melhor. E só indo no livro, um pouco mais fundo no livro e no processo de escrita do Thomas Harris, eu achei legal aquele começo, né, o forward que ele tem no livro, que é uma coisa já depois, acho que aquilo lá já foi colocado no livro depois, que o Anthony Hopkins já tinha estourado com Hannibal e já tinha entrado pra cultura do jeito que entrou. E ele fala, né, que ele não sabia o que ia ser, a impressão que eu tenho quando ele escreve essa nota do autor e ele fala, assim, um pouco de como ele escreveu, eu tenho a impressão de que ele tem aquele processo criativo, assim, aquele processo de escrita onde as coisas simplesmente vêm pra ele, né, tipo assim, elas acontecem meio que... Que ele tá assistindo, né? Ele tá assistindo isso, é basicamente... Eu sempre acho isso muito impressionante, né? Tipo, como que você consegue escrever que a inspiração vem dessa forma pra você, como se as coisas estivessem acontecendo e você estivesse assistindo. E é exatamente o que ele narra, o primeiro encontro do Will com o Hannibal, como aquilo aconteceu na cabeça dele, como ele não sabia quem era o Hannibal até aquele ponto e tal... E ele fala um pouco sobre quando ele escreveu Os Silêncios Inocentes, que ele nem sabia se o Hannibal ia voltar, assim. E aí, acho que a forma como ele foi escrevendo meio que chamava para aquele personagem estar ali, e aí vira uma história sobre ele também, né?
tem o Buffalo Bill, que é o outro assassino do Silêncio dos Inocentes, mas muito da história é sobre ele também. Enfim, e aí eu achei interessante como o bicho, pra ele foi uma forma muito natural, assim, que esse personagem veio, né? Tipo, esse cara existe e eu acho que dá pra ver a evolução, foi o que você falou antes, no começo da nossa conversa aqui, no Red Dragon, no Dragão Vermelho, ele não tá desenvolvido completamente, né? O personagem do Hannibal. E tem aquele mistério, a gente fica querendo mais. Quem é esse cara? Nossa, me dá um livro inteiro sobre esse cara, que eventualmente acontece. Mas quando você tá lendo, você tipo, quer mais dele, mas você não sabe. E aí talvez seja porque também na cabeça do próprio ator aquilo não estava completamente desenvolvido. E aí vai acontecendo essa evolução. No segundo livro a gente já passa muito mais tempo com ele, mas a gente passa muito mais tempo mesmo com a Clarice no Silêncio dos Inocentes e no filme também. E aí vamos ver pra onde vai quando no livro que é o Hannibal, que é um livro inteiro sobre ele, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler, a gente começa do lado da investigação, como os dois filmes começam e tal, que é o Jack, o chefão do FBI, chamando o Will pra voltar à ativa, basicamente. E aí no início a gente tá ali com o Will investigando o primeiro caso e tal, e eu achei muito bom o jeito que ele fez no livro. Então eu tava gostando muito do processo de pensamento do Will e desvendando aquilo e tudo mais. Mais pra frente no livro, quando a gente começa, na primeira vez que o Dollar Hyde aparece, que ele não fala, então agora a gente vai acompanhar o assassino, a gente simplesmente começa a acompanhar esse cara, que é o Francis Dollar Hyde, e aí muito rápido você percebe quem é esse cara, o que está acontecendo, mas a gente acompanha ele um pouquinho e aí volta pro Will. E o que eu senti quando ele fez foi justamente desenvolver tão bem os personagens e fazer a parte deles na trama ser tão interessante, que eu tava adorando o Will e querendo mais, e aí ele visita o Hannibal, e aí você fica querendo mais do Hannibal, que quando ele vai pro Dollar Hyde, pra mim foi meio que não, volta pro Will, sacou? Tipo, tava sensacional, quero mais daquilo. Só que aí no final do capítulo do Dollar Hyde, você já tá, pô, isso aqui é bom também. Aí você começa a passar muito tempo com o Will e sei lá, depois que você tem 2, 3 capítulos com o Dollar Hyde, começa a passar muito tempo com o Will, aí você fica, eu pelo menos fiquei, caralho, mas e o Dollar Hyde, sacou? Tipo, me dá mais daquilo também. E aí você fica um tempão com o Dollar Hyde achando sensacional, e aí vai pro Will, você fica um tempão com o Will achando sensacional. Então os personagens são muito bons. E aí é por isso que eu acho que a série tem tempo pra desenvolver personagem, coisa que um filme não tem. Tirando Hannibal, que tem tipo 3 filmes e tal, 4 filmes. Mas não é a mesma história, e mesmo assim é onde eu mais tenho essa sensação que eu tive com o livro, que é basicamente o que todo mundo fala quando você adapta alguma coisa, você tem que levar a essência da parada. Que é isso, acharam os atores certos, colocaram eles em tramas legais e tudo mais que não, tramas que não estão nos livros. Algumas, né, porque na verdade várias coisinhas dos livros eles aproveitam. Mas o principal é isso. Você tá na série acompanhando o Will, é massa. Você tá na série acompanhando o Hannibal, é massa. Você tá na série acompanhando o assassino da vez, é massa. E nos filmes tem muito menos disso, eu achei. Eu entendi o que você tá falando. Eu gosto muito da série, eu sou, tipo, suspeita pra falar, porque eu gosto muito da série, eu gosto muito do Mads, eu acho que o bicho tá sensacional. Aliás, eu acho que ele tá sensacional em tudo que ele faz. Basicamente. Mas eu acho que o Dollar Hyde começa a ficar realmente, tipo, ele é interessante, a infância dele é interessante e tal, mas eu fiquei com essa sensação de, nossa, quero ver mais disso aqui. Foi quando ele começa a relação dele com a Reba. Com a Reba. Ela também ela é um personagem interessante também, Sim, que é uma pena que a gente não exatamente. fica muito tempo com ela. Acho que eu queria mais dos dois, é isso. Ela é muito interessante porque o lance que ela é cega, mas ela é super witty, né? Ela, tipo assim, a gente tá na cabeça dela muito tempo e as coisas que ela pensa e como ela percebe o mundo e tal, tipo, o lance que eu falei o lance dela ser cega e ser witty não é que as coisas se excluem, é o lance dela não fazer questão de não ser definida por isso, né? Ela odeia quem tem pena dela e tal e tal.
enfim, é uma perspectiva interessante, né? E que você geralmente que você só pode ter se você tem uma deficiência e tal. Então, ler um personagem que tá passando por isso e tem essa percepção do mundo é sempre more interesting. Mas, anyway, acho que fica mais interessante quando ela entra no rolê, que é a dinâmica dos dois. Uhum. E aí dá mais vontade ainda de, véi, você Ele só passa a ter quer... mais conflito, É, porque pois aí é. ele quer tentar parar de cometer os assassinatos. Exatamente. E quem percebe isso é o Dr. Bloom no livro, né? Ele é o cara que fala, acho que ele tá tentando parar e tal. Uhum. E enfim, é uma pena que a gente não tem mais dos dois, né? Que aquilo não evolui. Mas Evolui, no mas filme de tem o 2002, que suficiente. tem bastante até, eu achei que é muito. Talvez seja as melhores partes do filme também, sejam justamente o Dollarhide e a Reba. Uhum. Porque o Edward Norton, como o Will Graham, fica ali no meio do caminho e É. tal. E os dois E. atores, né, que estão fazendo os personagens É, são muito e aí bons. quando começa o Dollarhide e a Reba, apesar de que é tudo muito mais rápido no filme do que nos livros, porque não tem tempo, tudo bem. Mesmo assim, eu acho que também é uma das melhores partes. Mas enfim, é um livrão, tem uns filmes legais, a série é boa. Acho que é um pedaço de cultura que não é apreciado como deveria ser. Acho que o Silêncios Inocentes tem muito mais barulho por aí e tal, mas Por causa do filme, né? mas o Dragão Vermelho, boto fé que vale a pena o tempo de ler o livro todo e tal. E talvez ainda Tipo, estejam devendo uma adaptação pro cinema credo, ai. que consiga fazer o que o livro fez e o que a série faz também, eu acho. É isso, foi uma fonte, velho, pra dois filmes que não são filmes ruins, são filmes ok, Sim. filmes que entretêm. E, E uma e a série melhor ótima, versão, bem acima das outras, é realmente, acho, a fonte original, que é o livro. o livro, sim, com certeza. Então, se você não leu agora, você não pode ler, porque você já sabe tudo que vai acontecer. Pode ler ainda.